Na segunda temporada da série Enola Holmes da Netflix, a protagonista, que é uma personagem fictícia, resolve o mistério que envolve uma fábrica de fósforos, as operárias que lá trabalham e as péssimas condições de trabalho e de vida que essas operárias levam. Apesar do enredo fictício, a série acaba abordando aspectos históricos reais, sendo grande destaque a figura de Sarah Chapman. Sarah Chapman nasceu em 31 de outubro de 1862, em plena era vitoriana, numa família de 7 filhos. Apesar de ser incomum numa família operária, Sarah e seus irmãos frequentaram a escola e todos aprenderam a ler e a escrever. Aos 19 anos, Sarah já trabalhava na fábrica de fósforos Bryant May, juntamente com sua mãe e irmã mais velha. No século XIX, mais especificamente no ano de 1838, em Viena, na Áustria, foi registrado o primeiro caso de uma doença que foi denominada mandíbula de fósforo, que era uma doença que causava necrose da mandíbula, uma espécie de câncer ósseo extremamente doloroso, e era comum em trabalhadoras das fábricas de fósforos. Dados estimam que cerca de 11% dessas operárias desenvolveram essa doença como consequência de aspirarem frequentemente a fumaça gerada pelo fósforo branco. O fósforo branco é extremamente tóxico e, mesmo assim, por ser mais barato, ele era usado nas fábricas que não tinham qualquer tipo de preocupação com as condições de vida e trabalho dos operários. Os donos das fábricas sabiam dos malefícios do fósforo branco para a saúde humana, mas mantinham o seu uso por razões econômicas. Para a fabricação dos fósforos, era feita uma mistura com cola, corante e fósforo branco, além de outros produtos químicos. Milhares de palitos eram alinhados numa moldura e depois eram mergulhados na mistura de cola. Depois de secos, eles eram embalados em caixas. Durante todo o processo, as operárias respiravam a fumaça tóxica do fósforo branco. Em 1888, uma ativista pelos direitos das mulheres publicou um artigo no qual descrevia e denunciava as péssimas condições de trabalho nas fábricas de fósforo. Entre os aspectos denunciados por Anne estavam as péssimas condições de trabalho das operárias, que eram obrigadas a iniciarem a jornada de trabalho às 6h30 da manhã e trabalharem em pé por 14 horas, tendo direito a apenas 2 intervalos para irem ao banheiro. Caso fossem ao banheiro mais vezes, elas eram multadas. Muitas operárias tinham apenas 13 anos de idade. Os salários eram baixíssimos. As multas a que eram submetidas eram abusivas, chegando às vezes ao valor de 1/4 do seu salário. A fábrica Bryant May coagiu as operárias a assinarem um documento negando as denúncias de Anne. Cerca de 1.400 operárias se recusaram a assinar o documento e por isso foram demitidas. A reação das operárias foi entrar em greve. Durante a greve, realizaram uma série de protestos e organizaram inclusive um comitê de greve, do qual Sarah Chapman fazia parte. Posteriormente, Sarah participou da criação da Women Matchmakers, a maior trade union feminina da Inglaterra na época. É muito provável que Sarah Chapman também tenha participado da delegação de 12 pessoas que foram à Câmara dos Comuns no Parlamento Britânico para se encontrarem com parlamentares e apresentarem as reivindicações das operárias. A greve das operárias, realizada no ano de 1888, foi o primeiro grande movimento operário feminino que lutava pelos direitos das mulheres e, como consequência, elas conseguiram melhorar suas condições de trabalho para sempre. 3 dias após o início da greve, a fábrica Bryant May pôs fim ao sistema de multas para as operárias. Os prejuízos estavam sendo imensos. Além disso, a opinião pública estava horrorizada com as denúncias feitas. Apesar dessas mudanças, a fábrica ainda demorou 3 anos para parar de usar o tóxico fósforo branco. A greve de 1888 serviu para que a sociedade britânica tomasse uma consciência maior acerca das péssimas condições de trabalho nas fábricas, assim como a respeito dos salários miseráveis a que eram submetidas trabalhadoras. Posteriormente, uma legislação trabalhista começou a ser elaborada a partir das mudanças e das reivindicações feitas pelas grevistas de 1888. Quanto a Sarah Chapman, em 1891, ela se casou com um marceneiro chamado Charles Henry Dearman. Apesar de ter parado de trabalhar na fábrica e não ser mais uma operária,
Sara nunca deixou de se preocupar com a questão dos direitos das trabalhadoras e das mulheres de uma forma geral. Sara viveu até os 83 anos, falecendo de câncer de pulmão no dia 27 de novembro de 1945. A vida de Sara foi marcada por grandes desafios, superações e tragédias pessoais. Apesar dos desafios que enfrentou, ela deixou um grande legado de vanguarda, pois ao ser uma das líderes da greve de 1888, Sara ajudou a fundar um novo movimento trabalhista e a estabelecer o trade unionismo, o que mudou de forma irreversível as relações trabalhistas e o movimento operário na Inglaterra.